eu vou passar direto para uma outra categoria, que é a categoria E. Tá? E eu passo direto para a categoria E, porque a categoria E, para mim, é a categoria mais fácil de nós identificarmos a necessidade da habilitação para os condutores desses tipos de veículos. Tá? Por quê? Porque os condutores, para serem exigidos dele a categoria E de habilitação, eles necessitam conduzir combinações de veículos, tá, pessoal? Então, para ser exigido de um condutor a categoria E, obrigatoriamente ele tem que estar conduzindo mais de um veículo, ou seja, ele está conduzindo um veículo trator e acoplado a este veículo trator possui um reboque ou semi-reboque, tá? Então, no mínimo, vai se exigir a categoria E de um condutor quando ele estiver pelo menos conduzindo um veículo com outro veículo acoplado. Então há uma combinação de veículos. São dois veículos que estão sendo abordados por você. Então, mas mesmo assim, ainda há alguns requisitos para se exigir a categoria E. Então são combinações de veículos automotores ou elétricos, em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D, e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada, tenha 6.000 kg ou mais de PBT, ou cuja lotação exceda 8 lugares. Tá? Então, pessoal, para se exigir categoria E do condutor, ele precisa estar conduzindo um veículo. Este veículo deve estar tracionando um reboque ou semi-reboque, e este reboque ou semi-reboque tem que ter mais de 6.000 kg de PBT ou exceder a 8 lugares de lotação. Então, se exige do condutor de categoria E, primeiro, 2 veículos. O veículo rebocado, então esquece o veículo trator, o veículo rebocado deve ter um PBT de 6.000 kg ou mais, ou ter uma capacidade para mais de 8 lugares. Tá? Então esquece o veículo trator. Por isso que eu digo que é muito fácil verificar a exigência para a categoria E. Porque, primeiro, tem que obrigatoriamente ter 2 veículos. Possui 2 veículos, um trator e um reboque ou semi-reboque, você esquece o veículo trator, concentra-se apenas no reboque ou semi-reboque e verifica se esse reboque ou semi-reboque possui 6.000 kg ou mais de PBT ou possui capacidade de lotação para mais de 8 lugares. Se esse veículo entrar nesses requisitos, exige-se a categoria E do condutor, independentemente do veículo trator. Outro requisito da categoria E, pessoal, é que seja uma combinação de veículos, então tem mais de um veículo trator, e quando há mais de um veículo rebocado, então há um veículo trator e há 2 ou mais veículos rebocados. Quando há 2 ou mais veículos rebocados, então nós estamos vendo 3 veículos, independentemente da capacidade de tração, do PBT, da capacidade de lotação de lugares, que caso seja de passageiros, nós vamos exigir categoria E. Então a categoria E, pessoal, é para a combinação de 2 veículos, então no mínimo 2 veículos. Nós vamos esquecer o veículo trator e vamos verificar o PBT e a lotação de passageiros da unidade tracionada, do reboque ou semi-reboque. Então PBT 6.000 kg ou mais de 8 lugares de capacidade de lotação para passageiros. Nesse caso, exige-se categoria E. E existe a categoria E também, tá, para condutores de mais de 2 veículos. Então, quando ele estiver conduzindo o veículo que está tracionando mais de uma unidade tracionada, então são 2 unidades tracionadas ou mais, exige-se categoria E, independentemente do PBT ou da lotação destas unidades. Tá? Então a gente nem vai verificar PBT ou lotação das unidades. Tem mais de 2 veículos, exige-se categoria E. Veículo trator mais 2 veículos tracionados, exige-se E direto, sem qualquer outro requisito. Além disso, a categoria E
tem prevalência sobre as categorias B, C e D. Então, um condutor habilitado na categoria E, ele pode conduzir todos os veículos da categoria B, todos os veículos da categoria C e todos os veículos da categoria D. Então, são os veículos da categoria E, pessoal. Então, nós temos ali, no caso, 2, o veículo trator, um veículo rebocado. Então, sempre que esse veículo rebocado tiver mais de 6.000 kg de PBT ou mais de 8 lugares de lotação, exige-se categoria E. Da mesma forma, exige-se a categoria E quando há mais de um veículo rebocado. Então, nós temos o veículo trator e quando há 2 veículos rebocados, também se exige categoria E. 2 ou mais veículos rebocados, né? A partir de 2 veículos rebocados, se exige a categoria E do condutor. Categoria B, pessoal. Então, para a categoria B, pode haver categoria B para o permissionário de PPD. O condutor pode ter como categoria inicial, pessoal, apenas a categoria A, apenas a categoria B ou a soma das duas, a categoria A e B, tá? Porque para a categoria C em diante, C, D ou E, exige-se um tempo mínimo de habilitação. Então, o condutor inicial ele só pode ter a sua PPD nas categorias A, B ou AB, tá? Que junta-se os 2 veículos da categoria A mais o veículo da categoria seguinte para a qual ele for habilitado. No caso, pode ser AB, ou o condutor pode ser habilitado nas categorias AC, AD ou AE. Tá? A categoria A é específica para veículo lá de 2 ou 3 rodas. Tá? Para veículos de 4 rodas ou mais, exige-se as categorias de habilitação B, C, D ou E, e elas têm uma prevalência entre si. Na categoria B, nós temos lá os veículos automotores e elétricos não abrangidos pela categoria A, então retira-se os veículos de 2 ou 3 rodas, cujo peso bruto total não exceda 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído o do motorista. Tá? Então, para a categoria B, nós temos veículos com mais de 3 rodas, 2 ou 3 rodas, categoria A. Com mais de 3 rodas, então 4 ou mais rodas. E para a categoria B, o PBT deste veículo não pode exceder 3.500 kg. E este veículo não pode ter mais de 9 lugares, se for o veículo para passageiros, que são os 8 lugares excluído do motorista. Então, se o veículo possui 8 lugares mais o condutor, então a soma de 9 lugares, ele pode ser conduzido por condutores da categoria B. Tá? Também se exige do condutor categoria B as combinações de veículos. Então nós vimos que combinação de veículo pode ser categoria E. Mas as combinações de veículo em que a unidade tratora se enquadre na categoria B, com uma unidade acoplada, um reboque ou semi-reboque, então um veículo da categoria B está tracionando um reboque ou semi-reboque, e a soma das duas unidades, seja o veículo trator mais a unidade tracionada, não exceda o peso bruto total de 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído o do motorista. Tá? Então, quando há 2 veículos, nós vimos lá que para a categoria E, tá, a gente esquece o veículo trator e verifica só a unidade acoplada. Então, a unidade acoplada com mais de 6.000 kg e com mais de 8 lugares, exige-se categoria E. Nós acabamos de ver isso. Para a categoria B, estes 2 veículos vão ser somados. Então, nós vamos somar o PBT do veículo trator mais o PBT do reboque, e esta soma não pode exceder 3.500 kg. Tá? Ou cuja a lotação não exceda 9 lugares, ou seja, 8 lugares excluído do condutor. Então, 9 lugares, 8 passageiros mais o condutor, 9 lugares. Tá? Este veículo, cuja soma não exceda 3.500 kg, essa combinação de veículos, cuja soma não exceda 3.500 kg e cuja soma não exceda 9 lugares, pode ser conduzido por habilitados na categoria B. Tá?
Então, a soma das duas unidades é que vai definir se o condutor pode ser habilitado na categoria B. Também podem conduzir veículos os habilitados na categoria B, desde que o veículo esteja classificado na espécie motor-casa. Este motor-casa não pode exceder 6.000 quilos e sua lotação não exceda os 9 lugares, os 8 passageiros mais o motorista. Então, 8 lugares excluído o motorista, 9 lugares. Então, os veículos da espécie motor-casa com PBT que não exceda 6.000 quilos pode ser conduzido por condutores habilitados na categoria B. Tá? Então, isso é uma exceção da categoria B. Nós vimos que para conduzir veículo da categoria B, o PBT do veículo deve ser no máximo 3.500 quilos. Tá? Se este veículo for da espécie motor-casa, ele pode ser conduzido por condutores da categoria B com um PBT de até 6.000 quilos. A capacidade de lotação de passageiros é a mesma, pessoal. 9 lugares, 8 passageiros mais o motorista. Também podem conduzir com a CNH na categoria B os condutores de tratores de roda, bem como de equipamentos automotores destinados a trabalhos agrícolas. Tá? Então, os tratores de roda e os equipamentos automotores para trabalho agrícola podem ser conduzidos por condutores da categoria B. Também conduzem veículos, os habilitados na categoria B, os veículos denominados quadriciclos. Então, os quadriciclos de cabine aberta, que tem uma estrutura similar à motocicleta, ou os quadriciclos de cabine fechada, tá? Eles são conduzidos nas vias abertas à circulação pública por condutores de, no mínimo, categoria B. Tá? Então, nós temos lá os veículos automotores, os automóveis, com PBT até 3.500 quilos, que não excedam 9 lugares na lotação de passageiros. Nós temos aí os tratores de roda destinados à execução de trabalhos agrícolas. Nós temos os tratores de rodas aqui, outros tipos de tratores de roda. Então, todos esses veículos podem ser conduzidos por condutores da categoria B. Assim como também nós temos lá os veículos tratores de roda, bem como também um microtrator ali, também destinado à execução de trabalho agrícola, também deve ser conduzido por um condutor com no mínimo categoria B de habilitação. Tá? Então trago como exemplo para vocês ali o registro no Renavan da Tobata. Esta Tobata trata-se de um trator de rodas para execução de trabalhos agrícolas, então este veículo deve ser conduzido por um condutor com categoria de habilitação no mínimo Bravo. Tá? Nós temos também, pessoal, na categoria Bravo, mesmo que seja um veículo de carga, então os veículos de carga, no caso uma Fiorino de carga, tá? Mas o PBT dessa Fiorino não ultrapassa os 3.500 quilos, nós temos lá a informação que o PBT desse veículo é de 1.767 quilos, então este veículo de até 3.500 quilos pode ser conduzido por um condutor com categoria de habilitação B. Tá? Então os veículos de carga de até 3.500 quilos de PBT podem ser conduzidos por habilitados na categoria B. Tá? Então nós temos aí, pessoal, um veículo aí que nós conhecemos como Kombi, né? Antiga, aí, de fabricação antiga, mas é um veículo muito especial porque ela dá para explicarmos bem sobre as categorias de habilitação necessárias. Tá? Então nós temos aí na categoria B uma Kombi. Nós vimos que ela é do tipo caminhoneta, então é um veículo misto que transporta carga e passageiros. Nós verificamos que essa Kombi tem capacidade de lotação de 9 lugares, então 8 passageiros mais o motorista, e ela possui um PBT de 2,3 toneladas. Tá? Então este veículo, pessoal, se enquadra para habilitados na categoria B. Como nós vimos, até 3.500 kg de PBT, 3,5 toneladas, e até 9 lugares, 8 passageiros mais o condutor, é exatamente o que se enquadra na categoria B de habilitação.
Então nós temos outro exemplo também de Kombi, pessoal. Então nós temos uma Kombi que daí para carga, então nós temos essa Kombi na espécie carga, então veículo caminhonete, espécie carga. Nós temos para ela lá 3 lugares e nós temos como PBT dessa Kombi 2,2 toneladas. Este veículo também é conduzido por habilitados na categoria B, porque se enquadra dentro dos requisitos para a categoria B. Nós temos outro veículo de carga, pessoal, também conhecido como saveiro, então são as caminhonetes, tá? São veículos de carga, tá? Que também se enquadram para condutores habilitados na categoria B. Por quê? Porque elas não ultrapassam os 3.500 quilos, que são o limite de PBT para condução na categoria B. Então, no caso dessa saveiro, nós temos lá um PBT de 1,74 toneladas, então ela se enquadra dentro dos requisitos para condutores habilitados com, no mínimo, categoria Bravo. E aí nós temos aquela situação de veículos acoplados, pessoal. Então nós temos um veículo automóvel tracionando um outro veículo, então tracionando um reboque, tá? Então nós vimos lá que para a categoria B, nós devemos somar o PBT do veículo rebocado com o veículo trator, tá? Então nós temos lá os dois veículos, identificamos no Detranet os dois veículos e verificamos o PBT dos veículos. Então nós temos lá o veículo trator, um PBT de 2,96 toneladas, né? Então 2.960 quilos. E nós temos no veículo tracionado, no reboque, um PBT de 500 quilos, 0,5 toneladas. Tá? Então, pessoal, somando-se os PBTs, o veículo trator 2,96 toneladas, o veículo tracionado 0,50 toneladas, 500 quilos, nós temos 3,46 toneladas, ou seja, 3.460 quilos. Este veículo pode ser conduzido por condutores na categoria B, se enquadra dentro dos requisitos para a categoria B, ou seja, veículos de até 3.500 quilos de PBT ou 9 lugares de lotação. Então, esse veículo pode ser conduzido por condutores habilitados na categoria B. Da mesma forma, pessoal, nós temos lá para a categoria B os quadriciclos de cabine aberta, que são veículos com estrutura similar às motocicletas, bem como temos também para a categoria B os quadriciclos de cabine fechada, né, que tem motorização elétrica e não podem ultrapassar 400 quilos, caso sejam para passageiros, ou 550 quilos, caso sejam para veículos de transporte de carga. Tá? Então são veículos elétricos com no máximo esse peso em ordem de marcha, que são os considerados quadriciclos de cabine fechada. Muito semelhantes aos automóveis, são classificados nessa categoria de quadriciclo de cabine aberta quando possuírem menos de 400 quilos para passageiros, menos de 550 quilos para carga e sejam providos de motorização elétrica. Tá? Também para a categoria B, pessoal, nós temos que ter um cuidado, tá? Há alguns veículos de carga sendo fabricados recentemente e em circulação aqui no Brasil, tá? Que tem este visual. Então, visualmente, estes veículos se parecem com caminhões. Né? Então, são veículos de carga similares aí visualmente aos caminhões. Ocorre que, observando os documentos deste veículo, pessoal, então nós temos aí uma lista de veículos que tem um PBT máximo de 3.500 quilos. Tá? Então, estes veículos, eles podem ser conduzidos por motoristas com a CNH categoria B, tá, pessoal? E, por conseguinte, também não é exigido destes condutores o exame toxicológico, que é restrito aos condutores da categoria C, D ou E. Tá? Então, muito cuidado quando abordar um veículo desse, pessoal. É necessário verificar o PBT desse veículo. Se o PBT desse veículo for inferior a 3.500 quilos, este veículo se enquadra no requisito necessário para motoristas da categoria B. Então, se exige deste motorista, destes veículos, a categoria mínima B de habilitação. Tá? Então, tem que ter muita atenção na hora de abordagem desses veículos. Visualmente, se parece
com um caminhão, que exigiria uma categoria maior, mas, de acordo com o PBT, se exige para esses condutores a categoria Bravo. Não esquecendo da exceção do motor-casa, pessoal, então a espécie motor-casa que não exceda 6.000 quilos e cuja lotação não exceda 9 lugares, 8 passageiros mais o motorista, também pode ser conduzida por condutores na categoria B. Tá? Então a exceção da categoria B com relação ao PBT é o motor-casa.